Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono e inicialmente já quero pedir o seu like, já se inscreve porque esse vídeo deu um trabalho absurdo. Muita pesquisa, muito conhecimento de gente velha, que é o meu caso que conheceu o Bach antes da Netflix pegar e fazer ele. Pô, conheci Bach no AVM de Sweetback, que é uma música do Sadie Weller. E assim, eu tava procurando a música e de repente eu vi um carinha meio ruivo, baixinho, arrebentando todo mundo na porrada. A música é incrível. Eu falei, cara, que anime louco, seria da hora se a gente tivesse ele aí pra assistir na íntegra, né? Porque, bom, com o serviço pago não tinha, que é o anime clássico de Bach. Mas, cara, eu conheci Bach há muito tempo atrás e vou usar esse conhecimento aí, de que muita gente não tem, pra mostrar pra vocês uma treta que seria muito mais épica do que a gente normalmente vê. Que é o seguinte: Baki Hama e seu pai Yujiro Hama contra Heihachi Mishima e Kazuya Mishima. São duas obras cuja história é tão parecida, é tão a mesma coisa. Ah, mataram a minha mãe, ah, mataram a minha também. Ah, meu pai me jogou do abismo, ai, meu pai sempre me tratou. Cara, olhando por cima, se eu descrevesse as duas histórias lado a lado, vocês lessem e falassem, beleza, quem é Baki aqui? Quem é Tekken? As duas coisas são tão parecidas, um gênio demoníaco, alguma coisa que dá um poder quase que sobrenatural, e um dos casos é sobrenatural mesmo, e isso gera lutadores devastadores e poderosos que usam sua arte marcial para tentar ser aquilo que é o mais forte, o mais poderoso e consequentemente resolver as tretas da família. E bom, eles são tão parecidos que, gente, tem até fanart colocando aí, fanmade de vídeo, colocando o Yujiro e o Baki dentro de Tekken, porque seria foda pra caralho. Infelizmente, não tem uma DLC ainda com isso. Ainda, né? Porque eu não duvido nada que os caras façam. Porque é muito bom. Seria uma treta muito gostosa de assistir, de jogar, de... Meu, podia até botar na história, porque seria fabuloso. Pai e filho, em ambos os casos, temos pais poderosos que literalmente lidam facilmente com exércitos e estão tudo bem com isso. Os caras são muito poderosos e filhos revoltados, querendo vingança do próprio pai. Então, é tão parecido que eu falei, vamos ver esses caras, como eles sairiam um contra o outro. E vamos surpreender o pessoal que não conhece muito bem todas as histórias, né? Vamos mostrar uma coisa nova, inédita, diferente, uma pancadaria franca entre dois universos muito semelhantes e por isso incríveis de se ao menos imaginar, né? Se eu conseguisse mexer com edição de um nível de criar uma animação pra isso, já tinha feito. Mas vamos comparar os personagens, suas histórias, os seus feitos. Eu não tô falando de fala não, eu tô falando de mostrar o que os caras realmente fizeram, porque eles são muito poderosos e isso vale muito a pena ser analisado. Então curta essa análise, deixa o seu like, se inscreva, desfrute desses universos maravilhosos sem precisar menosprezar ninguém. É só pancadaria bruta, trocação de soco sem choro, sem dó, porque é assim que eles são como personagens e você vai aproveitar tudo isso nessa análise agora. Então deixa o seu like, sigam o dragão e bora pra análise. E vamos começar com o mais famoso deles, porque vocês já conhecem, então vamos só relembrar vocês quem é Yujiro Hama. Yujiro Hama é um dos, se não o mais forte antagonista que já apareceu em The Graper Bach e em toda a série de Bach, se você olhar para ela como um todo. Porque ele não é só um homem forte, ele é considerado o ser vivo mais poderoso de todo o planeta no universo de Bach. Ele é pai de Baki Hama e assim, ele criou o Bach desde o começo de uma forma violenta, cruel. E, bom, a sua ideia era que somente seu filho, o sangue do seu sangue, treinado por ele mesmo, conseguiria lhe dar uma boa luta, porque ninguém ia chegar no nível dele. O cara é muito forte, ele é exageradamente forte. Então, assim, ele tem
um temperamento extremamente cruel para alcançar os seus objetivos. Se ele precisar matar, se ele precisar bulinar, se ele precisar surrar, quebrar ossos e destruir, ele vai fazer sem pensar duas vezes. Ele não tem pudor com isso. Então, bom, mesmo a mãe de Baki, só de tentar interferir na luta que ele estava tendo com seu filho numa época que o Baki ainda nem era tão poderoso, ele abraçou até a morte, que é extremamente cruel, mas motivou o Baki numa vingança desenfreada nos anos seguintes. Então Yujiro é um homem muito feroz, cruel, arrogante, extremamente confiante, e ele tem uma capacidade extremamente brutal, intolerante com fraqueza. Ele não tem a menor hesitação em cometer qualquer crime, ele não tá nem aí pra nada. O seu negócio é massacrar quem estiver no seu caminho, porque ele é a coisa mais poderosa que existe. Ele não reporta, nem precisa fazer nada, não deve nada a ninguém. Ele tem tudo aquilo que ele quer. Ele só faz uns acordos pra ter uns luxos aí, porque o bichão gosta de uma vida confortável. Mas não é uma necessidade, ele faz aquilo porque ele pode. Ele é extremamente poderoso, inclusive treinado em todas as artes marciais que existem no universo de Baki. Ele tem tanta inteligência, tanta expertise em combate, experiência, porque ele com 16 anos, sozinho, sem nenhuma arma, vai lá pra guerra do Vietnã contra os Estados Unidos e literalmente toma o lado que ele quiser. Com 16 anos ele facilmente varreu o campo de guerra. Ele é mestre em todas as artes do mundo, demonstrou poder para executar perfeitamente qualquer arte marcial que ele presencia. Ele consegue mimetizar ataques porque ele tem uma grande capacidade analítica, ele enxerga as fraquezas ocultas, até mesmo as células de um câncer, ele consegue entender e identificar, como se ele fosse um cão farejador que, sei lá, fareja câncer, mas ele tem tudo, ele é um cara com análise completa, sua inteligência é enorme, não dá pra ganhar dele, tipo, eu vou ser um pouco mais esperto que ele, fazer um plano, não vai funcionar, o cara é experiente. Então assim, ele tem ataques capazes de literalmente varrer blindados, ele consegue destruir pessoas, paredes, portas, construções, casas, cidade, prédio. O bicho vai bater e vai causar danos inacreditáveis. Até terremotos ele já inventou de tentar parar com um soco. Aí vem o seguinte, na cabeça dele, ele vai fazer o que ele quiser, porque é isso que ele sempre viveu. Então, se ele conseguiu ou não, não importa. O terremoto parou sozinho, tem gente que acha que parou sozinho. Ele diz que consegue, dane-se. Você vai discutir com o cara? Jamais. Nem não vai ser eu que vou debater com ele, porque não me importa. E os próprios exércitos têm a noção, né, de que mesmo que usasse um ataque nuclear contra o Yujiro, provavelmente não funcionaria, você estaria destruindo a cidade inteira e o cara provavelmente daria um jeito de sair vivo. Seja ele correndo, se escondendo, peitando, não interessa. O importante é, não dá pra usar isso pra matar o cara. Você vai matar um monte de inocente e provavelmente, mesmo que você consiga estourar a bomba ali e ele vai sobreviver e vai caçar você, e aí simplesmente só fez merda. E assim, um cara com toda essa resistência, com capacidade de poderio para peitar um país inteiro e todos os seus armamentos, isso vem de toda a sua capacidade marcial, sua resistência, sua velocidade, capaz de esquivar de Miyamoto Musashi, que percorria uma distância curta, em 0,001 segundo, conseguia fazer um corte inacreditável e o Jiro conseguia reagir a isso. Socos, chutes supersônicos não vão funcionar com ele, porque mesmo o Katsumi, que tem um Mach Punch, dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa contra o Jiro, isso é um fato. Força, ele é facilmente mais forte que Biscotti Oliva, que literalmente conseguia treinar puxando helicópteros e, o cara é muito forte. Seu vigor era além do sobre-humano, ele conseguiria treinar por horas, por dias, em níveis além do que um ser humano conseguia fazer. Ele tem vigor o suficiente para ignorar ferimentos que seriam letais em outras pessoas, ele não precisa disso. O cara é muito forte. E para não perdermos essa pegada de falar dos Ramas, vamos falar do Baki Hama, o filho de Yujiro Hama, que foi o cara capaz de derrotar, entre aspas, Yujiro Hama. Então assim, o Baki é o protagonista da porra toda. O cara é extremamente roubado,
tanto quanto seu próprio pai. Parece que ele tinha razão nesse lance de tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser e, consequentemente, atualmente o Baki faz o que ele quiser. Baki Hama treinou sendo surrado, espancado, trucidado pelo próprio pai a vida inteira. Então, assim, fisicamente falando, atualmente ele troca socos com seu próprio pai sem a necessidade de, sei lá, de um milagre, né? Ele não precisa mudar a cor do cabelo, virar um Super Saiyajin e... Não. O cara simplesmente treinou ao nível de que ele despertou a Demon Back, que é uma coisa que eu não falei sobre o Yujiro, mas podemos aqui falar atrelada ao Baki, que é um Bust que ele vai ter em seu corpo que aumenta todos os seus atributos físicos. E Baki vai além do seu pai. Seu pai tem a Demon Back, por isso ele é extremamente poderoso fisicamente. Baki tem Demon Brain, que é uma versão tunada para a consciência, para as percepções. Baki consegue pensar e reagir muito mais rápido graças ao Demon Brain, o que faz com que ele consiga dar socos tão velozes e desmaiar o seu oponente sem que ele perceba que isso aconteceu. Cara, isso é apelão pra um... Censura aí, mas é muito apelão. Vocês estão entendendo que isso é absurdo. Tanto que ele conseguiu fazer isso com o Yujiro em sua luta contra o seu próprio pai. Então Baki não fica para trás em nenhum requisito de força, nem de velocidade, nem de capacidade marcial. Ele é um prodígio como seu pai Yujiro também é. Baki e Yujiro simplesmente têm capacidades extremamente sobre-humanas, e isso vai graças a Demon Back e ao Demon Brain no caso do Baki. Ele conseguiu vencer Biscuit Oliva em uma troca de socos insana dentro da prisão. O mesmo Oliva que literalmente abria buracos no peito dos caras que ele enfrentava. E o Baki venceu ele na porradaria. O Oliva que treinava com o helicóptero, o Baki saiu na mão nele, puramente porrada bruta, e venceu. Baki não só venceu Oliva, como rivalizou com o próprio Piccolo, que era, dentro de Baki, um sobrevivente da idade, entre aspas, muitas aspas aí, Jurássica, e ele conseguiu trocar socos com esse cara que em sua vida passou o tempo todo lutando contra dinossauros. Eu tô falando de um cara que caiu na boca de um Tiranossauro Rex e sobreviveu para contar a história. Isso é muito absurdo, isso exige uma resistência, uma força inacreditável. O Baki saiu na mão com ele e conseguiu rivalizar com ele em relação à força, poder, ataque. E assim, o lance é que o Piccolo precisou aprender alguma coisa marcial, de técnica, e usar isso contra o Baki pra ter uma vitória muito entre aspas, porque a realidade é que se o Baki não fosse otário, como ele foi naquela luta, ele teria vencido. Provavelmente é o que eu penso. Mas isso faz com que vocês entendam que Baki e Yujiro estão pau a pau. As suas relações de força, capacidade, resistência são muito semelhantes. Um não tá numa grande distância do outro, um não é muito mais forte que o outro, pelo contrário, ambos são equivalentes. Nesse ponto, Yujiro estava certo, seu filho seria o seu maior rival. Então vamos fazer aqui um build-up do que eles têm de atributos. Bom, velocidade, resistência, força, habilidade marcial, tudo no talo. Os caras são o auge da força física daquele universo, daquele mundo, e nenhum lutador se equivale a eles. E Baki tem muito aquilo de pegar o que existe no mundo real e assim, ninguém chega no nível deles. Inclusive, o próprio Baki tem socos que ele consegue chamar de Light Speed Punch, que é o jab dele, que é ridículo de rápido. Porque ele consegue nocautear o cara sem ele perceber que tomou um soco. E a gente tá falando de personagem que desvia de bala, falando de personagem que, por exemplo, o Yujiro, ele tem até cenas que, assim, ele consegue reagir a um relâmpago, o que é ridículo de veloz. Então o Baki não é um cara abaixo disso. Baki tá nesse nível. E aí a graça é, será que Heihachi Mishima e Kazuya Mishima estão muito longe desse nível? Você já jogou Tekken, ou todos os Tekken, estamos no 8 atualmente, para entender esse nível? É incrível, e vamos analisar agora os próximos lutadores.
Um resumo da relação entre Heihachi e Kazuya é, bom, exatamente igual a do Baki com Yujiro, porque ambos se odeiam pelo mesmo motivo. Yujiro matou a mãe de Baki, Heihachi matou a mãe de Kazuya, e por conta disso, desde criança o Kazuya abomina o seu pai, tal qual o próprio Baki, que foi treinado desde criança para enfrentar o Yujiro, e depois que ele matou a sua mãe, passou a abominar o seu pai também. Então a relação deles, de pai e filho, é praticamente a mesma. Ou seja, tanto o Yujiro quanto o Heihachi não vão ganhar o prêmio de pai do ano. Mas eles treinaram seus filhos ao máximo. No caso do Heihachi, por um outro motivo, para tentar entender se Kazuya tinha ou não o gene demoníaco. Bom, diferente do Yujiro Hama, que aceitou bem a Demon Back e toda essa herança aí vinda do Yujiro Hama, Heihachi não aceitou bem o fato de que existia um tal de gene demoníaco aparentemente na sua família, e ele não tinha certeza da onde veio esse gene. Então, para testar o seu filho Kazuya, Heihachi literalmente jogou uma criança com pouco mais de 7 anos de um penhasco. E por incrível que pareça, Kazuya sobreviveu, mas ficou mais puto da vida ainda. E essa é uma das razões pela qual ele mesmo já fez o mesmo com seu pai várias vezes, desde o primeiro Tekken. É muito comum que a família Mishima jogando um ao outro de um penhasco só de farra. Mas todo esse costume veio porque dentro da família Mishima, alguns membros apresentavam uma capacidade demoníaca de transformação e poder. Então, Heihachi fez dezenas de testes, literalmente teve filhos com outras mulheres para saber da onde veio esse gene, se era por parte dele, se era por parte da sua esposa falecida que ele matou. E isso até que não faz um sentido, porque ele já viu a sua esposa transformada em demônio. Então, basicamente, ele só tava testando os filhos porque quer. E fazendo outros filhos porque o cara me tira Zeus, né? Gosta de comer as casadas. Um ponto importante é que a história de Tekken não gira só ao redor do gene demoníaco e da família Mishima, mas do fato de que Heihachi militarizou a empresa do seu próprio pai e criou a Mishima Zaibatsu, com a qual e a sua força própria conseguiu peitar não apenas um ou outro país, como aconteceu com Yujiro Hama, que peitou os Estados Unidos, etc. Não, Heihachi peitou o mundo inteiro. O cara literalmente criou uma força militar tão grande que literalmente mandava no resto do mundo. Ele tinha todo o globo em suas mãos, o seu plano de dominação global era absurdo. E assim, não que a Mishima Zaibatsu seja uma coisa incrível, tal, porque os seus soldados são incrivelmente... Não, o fato é que ele era forte o suficiente pra isso. A Mishima Zaibatsu era só os caras que, tipo, ia dar transporte, dar suporte, tá? Mas o cara que saía na porrada, o cara que enfrentava os outros exércitos era o próprio Heihachi. Então, assim, em matéria de peitar país e tal, ele não fica pra trás, não. Pelo contrário, ele tem um crédito maior, já que a Mishima Zaibatsu conseguiu dominar o globo praticamente e só era peitada por uma corporação, que era a GeForce, que era literalmente a empresa a qual o Kazuya assumiu o comando. Ou seja,
era dois caras da mesma família, pai e filho, lutando pelo comando do mundo inteiro. Então, assim, nesse ponto, eles superam o Yujiro com uma certa facilidade, porque não é um exército contra um homem contra um exército, não. É um homem contra um mundo inteiro, literalmente. Então, assim, lidar com força militar, pra ele, é bobagem. O cara consegue dobrar a porta de aço na porrada, o cara literalmente desvia de bala, consegue lidar com metralhadora, lança foguetes, lança granada. O cara literalmente bate nos mísseis. Ele literalmente manda uma bica, desvia míssil, desvia ogiva. O bicho é literalmente uma força militar num homem só. E assim, mesmo a Tekken Force que ele mesmo criou não dá conta de lidar com ele. Ele é o seu próprio exército. E isso faz dele uma ameaça global num nível que nenhum outro país tenta peitar. Ele manda no mundo. Tanto que o mundo está em guerra por causa dele. Atirar em Heihachi não é uma boa ideia, porque o cara literalmente faz isso. Então, assim, enquanto a maioria dos personagens de Baki tem agilidade, velocidade, destreza o suficiente para desviar e se proteger de projéteis, no caso o Oliver até consegue peitar calibres de chumbo nos seus músculos. Bom, Heihachi pode pegar a bala com a boca. O que é incrível, porque, assim, nunca vimos em toda a obra de Baki o Yujiro ser alvejado. Assim, a gente não sabe quanto a musculatura dele resiste. A gente sabe que o Piccolo, por exemplo, aguenta um disparo de 9mm. Mas o Heihachi pegou a bala com a boca. A destreza para fazer isso é muito absurda. Eu acho que o Jack Hama, que usa o Goldou, né, que é a arte de morder, ficaria orgulhoso de enfrentar o Heihachi, porque os dois são bons nisso. Então, assim, a gente já sabe que força, velocidade, destreza, ele não tá atrás de ninguém aí. Ele realmente é poderoso o suficiente para peitar exércitos, para lidar com armas, para lidar com tanques, para lidar com mísseis. Ele é um lutador extremamente forte. E não só forte, quanto o bicho é resistente para um baralho. Eu juro pra você, tem vários e vários técnicos. Não, agora o Heihachi morreu. Não, agora foi. Pô, o Kazuya já jogou ele de penhasco, já bateram nele, já atiraram nele, já desmaiaram ele. Literalmente mandaram um esquadrão bomba, literalmente que eram os Jack 4, né, o Jack 4. Os caras feitos de aço com dinamite. Os caras explodiram um templo inteiro, a base da montanha rachou o suficiente para que o Jinpachi Mishima, que é o pai do Heihachi, que estava preso na base da montanha, fosse liberto e possuído por um demônio. Então, assim, uma puta explosão colossal aconteceu na cara do Heihachi. Morreu? Nada. O Tekken seguinte ele tava lá vivaço. Então, assim, o bicho não é só forte pra caralho. Ele é resistente de uma forma que explosões, assim, a queima-roupa na cara dele não vão matá-lo e às vezes nem feri-lo. Então, assim, em matéria de resistência é difícil bater o Heihachi. E como desgraça pouco é bobagem, no mesmo templo, em Tekken 7, Heihachi não é novamente atacado apenas por outra unidade de Jack com bombas, mas pelo próprio Akuma. Sim, é o cara de Street Fighter, é o vulgo pai do Ryu, o cara que literalmente matou o mestre do Ryu e do Ken, o chefão mais épico que a gente tem no Street Fighter. Akuma, em Tekken, é um amigo da Kazumi, que é a esposa do Heihachi que ele matou. Só que antes de Kazumi morrer, ela havia salvo a vida de Akuma e incumbiu ele de uma missão no futuro, que era literalmente matar Heihachi Mishima e Kazuya Mishima. E assim,
dizer que Akuma é forte é até bobagem, porque ele não é forte, ele é forte pra um baralho. O Akuma é a referência de lutador em relação à força bruta, destruição, capacidade de literalmente afundar uma ilha toda com um soco. O Akuma é um bicho tão apelão que ele pode não matar apenas o seu corpo, mas a sua alma. Então, além de resistir a uma explosão capaz de devastar o topo de uma montanha até a sua base, Akuma apareceu para enfrentar o Heihachi. E assim, eu prefiro mostrar pra vocês como foi isso, porque teve Jack 5, teve briga, teve Hadouken, teve Shoryuken, teve Mesatsu. E pra quem acha que a briga foi desequilibrada, não foi não, ela foi bem parelha, principalmente no início. Heihachi e Akuma estavam pau a pau, nenhum se sobressaía muito sobre o outro. Pelo contrário, eles estavam tão equilibrados que a força só foi aumentando, eles só foram ficando mais apelões. Kisama, nani monoじゃ? 我は剣を清めし者なり。ほう。ならば言葉はいらんな。これも定め。Então eles começam uma briga muito parelha, muito equilibrada, onde apenas eles sabiam que um se julgava o homem de punhos inigualáveis e o Heihachi não aceitava isso numa boa não. Então, no meio dessa briga, quem estava assistindo era o próprio Kazuya, através da G-Corp, onde ele havia dominado toda a elite lá, né, todos os executivos, agora ele era o dono. E aí, ele ordena um ataque contra os dois. E assim, um detalhe é que o próprio Heihachi se lembra de um relato sobre um homem sobre-humano, demoníaco. Ele no começo achou que era o Jin Kazama, que é o filho do Kazuya. Mas na realidade, quem estava vagando pelo Velho Oriente era o próprio Akuma. E aí, a luta vai para todos os Jacks e no final eles ainda não trocam mais porrada. Un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. Masaka. Jack 6! 貴様 G 社の何のことだ? He's not registered in our database. Na realidade são Jack 6, que são de titânio e aço puro. Então assim, são caras que são blindados, extremamente resistentes, capazes de resistir a balas, projéteis, mísseis. São soldados biônicos perfeitos, assim. Já estão na altura que você destruir um soldado desse equivale a você destruir um carro blindado. Ou um tanque, na verdade, porque é isso que eles são objetos de armas, eles são literalmente uma armada robótica feita para dominar o mundo. E Heihachi peitou esses caras tranquilamente junto com o Akuma, ou seja, os Jack 6 só serviram para ficar ali no fundo ali, para quando o Heihachi e o Akuma voltassem a trocar porrada, tivessem os corpos no fundo do cenário. E assim, também tem um contexto aí. Na luta,
o Kazuya, que tava louco pra matar o seu próprio pai, percebeu que tinha mais alguém na jogada, e esse era o próprio Akuma. Então, ele já estava ciente que a sua própria mãe ordenou a sua morte. E mesmo assim, ele decidiu peitar Akuma por si só. O que a gente vai ver mais pra frente. Mas continuando nesse confronto entre Heihachi e Akuma, após derrotarem todos os Jacks, eles saem na porrada de novo. 貴様なかなかやるではないか。名を名乗れ。我が名は豪輝。和美殿の願いに従い、うぬと三島和也に死をもたらす者。平八さんを殺してください。そして和也のことも。すべては和美殿の願い。何？和美じゃと？和美が貴様にわしと和也を殺すよう依頼しておったじゃと？はっ、バカバカしい。その話が本当なら、なぜ今頃になって現れた？うぬらが力を持つまで待っておっただけのこと。今ここで和美殿との約束果たそう。 Então assim, após esse breve diálogo sobre qual a razão do Akuma estar ali para matar Heihachi, ele entende que aquilo é muito pessoal, muito. Sua própria esposa que tentou matá-lo, pediu para outra pessoa fazê-lo quando ela não conseguiu. E ninguém mais, ninguém menos que o cara mais apelão de todos os jogos de luta, que é o Akuma. E assim, o Heihachi tinha que lidar com esse monstro, além do próprio filho, que é um monstro com gênio demoníaco. Então a gente tá falando de um ser humano que treinou o eficiente pra peitar o mundo inteiro na porrada, dominar exército, dominar o globo e ter que sair na mão com a Akuma. E assim, ele sai, e o mais incrível é que não é uma luta fácil, não é uma luta onde o Akuma brinca e vence facilmente, como acontece, por exemplo, com o Street Fighter, onde o Akuma enfrenta o Ryu, onde ele dá um pau no Ryu. O próprio mestre do Ryu não teve chances contra o Akuma, e assim, estamos falando de personagens extremamente poderosos, e o Heihachi saiu na mão e tancou. A gente tá falando de um cara que afunda uma ilha com um soco, e assim, o Heihachi tomou esse soco e continuou de pé. E o pior é que assim, eles lutam num nível que vai ter encontro de soco, vai ter pirueta voadora, meu, Hadouken, o Tek-Tek-Tek-Turugen, sei lá como é que a gente chama os golpes aí, mas não importa. O Akuma, ele usou tudo aquilo que ele podia fazer porque ele tinha uma missão por honra. Ele não tá fazendo isso à toa, tanto que ele esperou que o Heihachi ficasse o mais forte possível pra enfrentá-lo, porque o Akuma não quer enfrentar inimigos fracos, ele é contra isso, ele só gosta de gente poderosa. O próprio Akuma é muito parecido com o Yujiro. E nesse ponto, o Heihachi peitou e sobreviveu não só a golpes comuns, mas o próprio Mesatsu, que é um golpe do Akuma, o famoso tela preta, que mata a alma de quem recebe. Explosion confirmed at the Mishima Dojo. We've lost sight of Heihachi Mishima. まさか母が平八と俺を殺そうとしていただと？とんだ茶番だ。それにしてもあの男、何か気のような力を放っているのか。 Então, após a suposta morte de Heihachi, o Akuma vai embora porque ele tinha mais o que fazer, né? E o próximo alvo dele seria o Kazuya Mishima.
Mas antes da gente chegar como é que foi esse confronto, pra gente medir como é que tá a força desses personagens do Heihachi e do Kazuya, vamos entender um pouco do universo de Tekken. Será que os personagens são fracos? Será que os personagens são brutos e fortes, por exemplo, como é no Baki? Porque, por exemplo, o Hanayama tanca tiro no peito, porque o cara não gosta de desviar, ele mata tudo no peito, na cabeça, fica, não tem um tempo, passou um tempinho, ele já tá de pé. O bicho é monstro. Então, assim, você tem o Piccolo que luta com o dinossauro, é um universo muito poderoso, mas e o universo de Tekken? É apelão também? Bom, eu posso te garantir que é, porque apesar de não ter ninguém lutando com um dinossauro, apesar que tem sim, né? Puta, tem dinossauro no Tekken 1, 2 e 3. Mas vamos pular essa parte e falar de outras coisas. Apesar da gente ter dinossauros lutando nas duas obras, o que é hilário, um ponto engraçado nas duas, no próprio Tekken, a gente tem, por exemplo, a Lisa, que é um androide muito bem construído, com ligas de titânio, etc., com traços femininos e tal. Pô, é uma waifu aí da galera. E, bom, uma granada no Tekken é o equivalente a rachar uma parede de concreto sólido. Cara, é a mesma coisa que um bunker. E assim, explode a granada na Alicia, ela sai voando pela parede, cai de um prédio e volta. E assim, dá um liga quando chegar na cena, na grossura da parede do prédio, que é um prédio blindado. Gente, isso é absurdo. Pra vocês entenderem que o nível de força de apelação do Tekken não é baixo, pelo contrário, é alto. Eu até lembrei agora que tem dinossauro lutando. Tem urso lutando, tem de tudo. Agora que nós entendemos o nível de apelação desse verso, vamos ao próximo passo, que é o confronto entre Kazuya, né, Mishima, e o próprio Akuma. Então, assim, após Heihachi ser dado como morto, o que na verdade já aconteceu várias vezes em Tekken, bom, o Akuma continua sua missão e vai lutar com o próprio Kazuya, mas aí tem um detalhe que vai agregar a essa batalha que se chama Gene Demoníaco, que é uma coisa que, sei lá, não é exatamente o equivalente a Demon Back, mas o Kazuya tem uma forma demoníaca, uma forma que torna ele mais poderoso fisicamente e com novas habilidades, incluindo disparo de energia, voo, etc. Ou seja, ele se torna um guerreiro ainda muito mais forte. E bom, a gente já sabe que o próprio Akuma é literalmente a tradução do nome dele, demônio, né? Porque é isso que ele é. Ele tanto tem uma forma Oni que é extremamente poderosa. Então a gente vai ter um confronto entre dois seres com poderes absurdamente poderosos. E assim, deixando a luta para vocês assistirem aí, é uma luta muito parelha, equilibrada, mas assim como o Kazuya interferiu na luta contra o Heihachi, né, entre o Akuma e o Heihachi, a Heihachi interferiu na luta entre Akuma e Kazuya. E não foi uma interferência simples não, galera. O cara literalmente disparou um satélite, um laser de satélite da estratosfera, destruindo todo o complexo. É o equivalente a uma bomba nuclear na cara dos dois lutadores. E, gente, isso é tão absurdo, mas tão absurdo, que é um tipo de arma que no mundo real a gente, assim, é proibido ter, é proibido construir uma coisa dessa. Porque você literalmente pode apagar uma cidade do globo com um disparo só. E você não precisa de um avião com uma ogiva nuclear para isso. Você só dispara do espaço, pronto. E um detalhe muito especial é que, assim, o Kazuya, ele já tinha visto o Akuma lutando. Ele já sabia, por exemplo, que os seus soldados seriam inúteis. Então, ele poupa as vidas dos próprios soldados para que eles não enfrentem o Akuma e fala para trazer o Akuma até ele. Já que ele era o único ser ali, naquele momento, com capacidade de rivalizar com o Akuma. Então, assim, ele já tinha noção que era um cara extremamente poderoso. Ele falou, não, deixa comigo que eu que vou tancar isso aí. Vocês só vão estar lá pra morrer. E, bom, o Akuma não gosta de bater em gente fraca, né? Ficar chutando cachorro morto não é a ideia dele. Ele vai direto pro Kazuya.
E, bom, essa também é uma luta extremamente parelha, pau a pau. Os dois eles vão degladiar, eles vão conversar a respeito das intenções da Kazumi, que era a mãe do Kazuya. E no final das contas, não vai ter um final nessa luta porque isso acontece. 八条家の名残か何かか。かつて和美殿には命を助けられた。ただそれだけのこと。その借りを今返す。では見せてもらおう。その力どれほどのものか。Bom, antes disso, só pra resumir um pouco essa luta, o Kazuya vai aguentar o Akuma por um bom tempo até, mas ele vai precisar se transformar na sua forma demoníaca. Diferente de Heihachi, que tancou o Akuma na base, o Kazuya ele precisou virar na forma demoníaca primeiro, e aí, infelizmente, ou felizmente, a luta foi interrompida pelo laser, pelo tiro de satélite. Então, a gente vê que a forma demoníaca dele consegue rivalizar com a Akuma, mas na base até que não tanto. Mas quando o tiro de satélite vem, os dois vão a nocaute. とはいえ和美はもういない。全てを終わったこと。最終承認システム起動。これで終わりじゃ。ついに全てが終わった。これで世界にわしの勝利が轟くのじゃ。Ah, mas será que um tiro de satélite é poderoso? Gente, a gente tá falando do mesmo tipo de arma que foi usada pra nocautear o Omni-Man dentro do universo do Omni-Man. A gente tá falando do mesmo tipo de arma que, por exemplo, na Liga da Justiça foi utilizada pra devastar o Cadmus. Então, assim, um tiro de satélite, um laser lançado no espaço é equivalente a uma bomba nuclear e vai varrer o que ele atingiu. Então, assim, a base da G-Corp, que é a base onde estavam lutando o Kazuya e o Akuma, era um bunker blindado militar que nem todas as forças armadas do mundo que estavam em guerra com a G-Corp e com a Mishima Zaibatsu conseguiram destruir. E esse tiro de satélite devastou a base da G-Corp. E, bom, matou o Kazuya e o Akuma? Não. Os caras sobreviveram. Então, a gente percebe que mesmo na forma base, o Kazuya consegue utilizar os seus poderes demoníacos sem se transformar. E com eles, o cara conseguiu acertar um satélite que estava rodando a 30 mil quilômetros por hora, a 40 mil quilômetros de altura, ou seja, a destreza do cara é absurda, e derrubar esse satélite, destruindo toda uma cidade. Cara, é assim, é a melhor mira que eu já vi na vida, porque, meu, não dá pra enxergar um satélite da Terra. Se você olha pra cima, você não vai ver o satélite. O cara acertou o satélite e ainda derrubou ele. O negócio estava numa velocidade absurda, a 40 mil quilômetros de altura. Não tava tipo... Não é como acertar um avião. Era muito alto, é muito poder. E ele abateu isso. Ou seja, ainda na forma base, sem ter o seu auge de poder. Pensei, não dá pra ficar mais apelão do que isso, né? Não vai ficar mais apelão que isso. É assim, eu não consegui gravar gameplay no Tekken 8 porque o meu PS5 chegou faz pouco tempo. Mas, assim, durante o jogo, sem gravar, o próprio Kazuya destrói toda a rede de satélites do globo inteiro. E com um ataque simples do seu laser. Então, assim, o cara tem capacidade de destruição global. Isso depois de absorver o poder de Azazel, que seria a origem do gene demoníaco. Ou seja, ele tá tunado pra Dedel no Tekken 8.
Ele tá mais forte do que ele tava até agora na análise. Kazumi? 貴様はいずれ世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている？故に今死を与えるのだ。カズミ、やめ！まだわからぬか、なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか我ら八丈家は貴様のような人間を消すために太古から存在しておる。その使命を今果たす。死ね！ E aqui a gente entende o motivo do ódio e dele ter matado a Kazumi. A Kazumi é a origem do gene demoníaco, já tinha esses poderes e peitou o Heihachi antes dele estar no seu auge de força. E bom, ela tinha os mesmos ataques, as mesmas habilidades do Kazuya, só que, bom, ela teve mais tempo para dominar esse gene, para dominar a transformação e etc. E aí a gente vai acabar dando uma upada no próprio Heihachi, porque antes dele estar no nível máximo de força dele, ele derrotou a Kazumi. Ou seja, o cara já era casca grossa lá atrás, antes do auge de força. E agora, mesmo depois de ter enfrentado e sobrevivido ao Akuma, ele continua absurdamente poderoso. お頼申しますいい子ね。月が綺麗ですね。カズミ。まさか私を殺せるのですか。私を殺せば憎しみの連鎖が。話してください平八さん。私を愛しているなら。いいよ。もはや貴様はカズミではない。ならばHeihachi tinha sim coração, sentimentos e tudo aquilo morreu quando a sua esposa, tomada pelo poder de Azazel, responsável pelo gene demoníaco, a ordenou matá-lo. E aí o cara simplesmente perde a razão completamente, arruma uma treta eterna com a família dele e ferra tudo. E assim, nesse ponto, ele distancia um pouco do caráter do Yujiro, que é só um cara arrogante e egoísta pra caramba. O Heihachi, ele tem essas características, mas não é o forte dele. Ele teve uma razão pra ser quem ele é.
E assim, entre ele e o Kazuya, bom, o final de Tekken 7 nos diz quem era mais forte. E a gente vai dar uma olhadinha nisso antes de levantarmos os atributos de todo mundo pra fazer uma comparação com o pessoal de Baki, tá? Porque, assim, eu sei que a história tá ficando bem focada agora no pessoal do Tekken, mas é porque vocês não conhecem tanto o Tekken quanto o Baki tá aí disponível pra vocês. Então vamos lá ver como é que termina a história do Heihachi com o Kazuya. わしと貴様にとってはふさわしい場所。決着をつけるとするか。貴様をここで終わらせる。Que a gente já começa pelo cenário, né? Os caras decidiram sair na porrada dentro de um vulcão. Já pra acostumar com o inferno, pra onde um queria mandar o outro, né? Pra não ter mais a desculpa de destruir mais o mundo onde eles lutavam, né? E assim, é um absurdo tão grande, porque só a temperatura de você estar próximo de um vulcão já é o suficiente pra matar um ser humano normal. Os caras literalmente estão dentro. E ele não tá inativo, ele tá ativo, o bagulho tá queimando. E os caras estão lá tancando tudo com a resistência que eles têm. Pra tornar a batalha ainda mais arriscada pro Heihachi, o Kazuya ainda usou a sua transformação pra terminar de acordar o vulcão usando o seu laser, que tem poder pra isso. E assim, mesmo assim, o velho continuou revidando, mostrando que a base do Heihachi é sim mais poderosa que a base do que o Kazuya era até aquele momento, né? Porque Tekken 8 veio dar uma upada absurda no Kazuya, mas assim, o Heihachi já era forte pra cacete. Então eles vão lutando até que as coisas pioram. Então, Kazuya se transforma completamente. Dessa vez libera todo o poder que ele tinha naquele momento. E Heihachi usa uma transformação que é nada mais nada menos que o aumento de todo o Ki que ele reuniu ao longo destes anos em que ele treinou. Seria muito parecido com a forma Oni que o próprio Akuma tem, mas assim, nesse caso o Heihachi ele reúne e libera todo esse Ki para que a sua resistência fique ainda maior do que ela já era. Então assim, o bicho, o velho agora tá tunado na resistência absurda, assim, um grau descomunal de resistência, aonde ele tá tancando os ataques de um ser sobrenatural e demoníaco. E sobrevivendo isso tudo dentro de um vulcão.
何？バカ。黙れ。貴様の野望もこれで終わりじゃ。まだ死んでおらんか。おのれ平八。貴様から全てを取り戻す。
戦いとは最後にどちらが立っているかそれだけだ。 Ou seja, os caras degladiaram por vários minutos, horas, segundo a lore da história, dentro de um vulcão, com poderes no ápice, sem morrer até que a luta entre eles terminasse no mano a mano. E assim, a única forma que o Kazuya encontrou de realmente eliminar o Heihachi, porque a gente viu o Tekken 8 pra ter certeza que o velho não voltou, foi jogá-lo desmaiado dentro da lava. Só assim que o Heihachi foi realmente eliminado. E assim, enquanto ele respirava, enquanto ele tinha consciência, ele conseguia aumentar sua resistência num ponto que ele aguentava os golpes, revidava. E assim, o Kazuya com Devil Jin consegue até recuperar sua vitalidade. Mas mesmo assim não estava aguentando o Heihachi e ele precisou apelar até a última gota de energia que ele possuía, mesmo após perder a transformação, para finalmente nocautear o seu próprio pai. E bom, isso é um feito de resistência absurdo, porque a gente tá falando de um cara que ia bater um satélite bélico fora do planeta a 40 mil quilômetros de altura. E bom, o Heihachi resistiu esses golpes, resistiu ao laser, ele aguentou tudo, a explosão no peito e tal, e assim, o seu coração só foi dar uma cessada quando ele foi desmaiado após lutar por várias horas dentro de um vulcão onde ele mal conseguiria respirar direito. Nenhum ser humano conseguiria respirar ali, mas não, esses caras têm um outro nível, é uma apelação absurda. E bom, sabemos que Kazuya, graças aos seus poderes, transformação e etc, é realmente mais forte que Heihachi. Mas e aí, será que os dois juntos, ele com Heihachi, conseguem peitar o Yujiro com o Baki? E agora que a gente vai fazer o comparativo entre os feitos e os fatos que ocorreram nas obras, então vamos lá dar uma olhadinha agora nos status de cada lutador e fazer um comparativo pelos feitos que eles tiveram? Bom, eu acredito que em matéria de força física, ninguém ali consiga realmente vencer, assim, uma disputa só de capacidade de força física. Acho que ninguém ali é maior que o Yujiro Hama, né? Porque assim, o feito dele parar o terremoto, seja você acreditando que o terremoto foi parado pela força do Yujiro ou não, que ele parou sozinho e tal, e aí o Yujiro só aceitou o fato e assumiu pra ele. Não importa se você concorda ou não concorda com esse feito. O fato é, Yujiro tem força física mais do que o suficiente para superar os seus adversários nessa questão aqui. Porque eu não vejo nem mesmo o Dev e o Kazuya conseguindo ter um feito tão grandioso quanto esse. Claro que assim, tem o fato de que quando o Yujiro bateu no chão ele mal criou um pedacinho de arrombo de cratera ali, nem nada, mas assim, ele é forte. A gente já viu ele simplesmente entrar num vidro blindado só forçando seu corpo contra ele. Então o Yujiro é muito forte. E nesse ponto eu acredito que ele seja mais forte tanto que Heihachi quanto Kazuya. Em matéria de força física, até mais forte que o Baki e o Yujiro é. Mas, entretanto, nós vimos o Heihachi e o Kazuya enfrentarem alguém que tem tanta força ou mais que o próprio Yujiro, que é no caso o Akuma. Que bom, ele é canônico dentro de Tekken. Eu não posso simplesmente colocar que não, ele é. Então assim, é o mesmo cara que afundou uma ilha com um soco. É o mesmo cara que disse que ia fazer de tudo pra matar tanto o Kazuya quanto o Heihachi, e ambos tiveram resistência pra aguentar isso. Então, só a força física do Yujiro não vai vencer essa batalha. Mesmo que ele se junte com o Baki, eles ainda não vão ganhar só tendo força física. Então a gente vai ter que avaliar outras coisas aí. Já que a gente tá falando de força física, vamos falar o seguinte, vamos falar sobre capacidade de destruição. E aí a coisa vai ficar diferente. Bom, Heihachi, em matéria de punho de destruição, ele consegue sim lidar com o exército, lidar com força militar, exatamente como o Yujiro consegue fazer, como o Baki também consegue fazer, como o Kazuya consegue fazer. Só que assim, a diferença está quando
o pessoal de Baki, tanto o Yujiro quanto o Baki ativam o Devil Jin, né? A Demon Back, e o Kazuya ativa o Devil Jin. Então, assim, nesse ponto, aí a matéria de destruição se torna uma coisa diferenciada, porque enquanto o Heihachi vai depender dos seus golpes para amassar blindado, cortar porta de aço, literalmente escapar das balas, pegar a bala com a boca se precisar, o Yujiro simplesmente vai amassar o que tiver na frente e vai passar por cima. O Baki tem a mesma capacidade, mas aí vem o cara que quebra esse comparativo, que é o Kazuya. O Kazuya, com os seus poderes demoníacos, consegue literalmente varrer os céus. Ele destruiu em Tekken 8 todos os satélites ao redor da Terra. O cara literalmente jogou o mundo numa era das trevas, sem a tecnologia dos satélites, só pra que todo mundo saísse na porrada onde ele tinha vantagem. E, gente, isso é uma coisa tão absurda que, mesmo a gente olhando só pra isso, parece bobo, mas fica pior. E aí eu até queria ter trazido como que tá o nível de força do Kazuya no Tekken 8, né? Porque assim, se é pra usar ele no auge, vamos usar ele no auge. Bom, em matéria de poder destrutivo, ele consegue varrer exércitos, blindados, cidades, etc. Os céus, derrubar satélites. Bom, ele poderia atacar o Yujiro e o Baki de longe, assim. Ele só precisava tá ali, ele ia dar um jeito de enxergar, porque o cara vê um satélite flutuando na órbita da Terra. E bom, o ataque dele consegue simplesmente devastar essas áreas. É como se fossem bombas. Muitas bombas. E assim, ele varreu vários lutadores, parte do exército da G-Corp dentro do Tekken 8. E bom, quando ele decidiu lutar contra o Jin Kazama, que é o seu filho, que não tá na batalha, mas vale como feito de força pro Kazuya, ele simplesmente lançou um ataque tão poderoso, tão massivo, que mesmo atingindo um leito oceânico, conseguiu explodir de uma forma tão colossal que jogou uma parte da crosta do leito oceânico, ali da crosta da Terra, pro espaço. E assim, não é um pedaço pequeno, não, uma bela de uma ilhota grande pra dedéu que foi pra órbita, aonde ele e o Jin saem na porrada. Então assim, é o equivalente a uma erupção vulcânica colossal, porque pra jogar o bagulho pra fora do planeta é uma força, descomunal. Então, em matéria de poder destrutivo, ninguém em Baki, ninguém chega perto do Kazuya transformado. E assim, o Kazuya no Tekken 8, ele não tem só o poder do gênio demoníaco normal. Não, ele vai ter o poder do gênio demoníaco aumentado, porque o cara derrotou Azazel e absorveu todos os poderes do demônio. Então ele tá muito mais tunado do que a gente já viu até agora. O cara simplesmente consegue lançar um pedaço do planeta para fora da atmosfera terrestre, pra estratosfera, lutar por lá, cair de volta na Terra e continuar lutando. É muito poder destrutivo. Então assim, isso sobe força, resistência, poder destrutivo lá no talo. Nesses pontos, Kazuya tá ganhando de todo mundo aí. Mesmo com o Heihachi dando apoio, se ele tivesse sozinho, ele já tinha uma boa chance de ganhar sozinho. E assim, vamos ser honestos, a resistência do Heihachi não tem comparativo com ninguém ali de Baki. Porque assim, o cara não só pega bala nos dentes ou simplesmente consegue peitar armamento. Não. O cara consegue elevar a sua resistência ao ponto que o próprio Kazuya, que destrói exército, blindado, prédio, o cara que devasta tudo, não consegue matar o seu próprio pai com um único hit. Pelo contrário, ele precisa bater no seu próprio pai por horas e horas para que ele consiga causar dano suficiente para isso. A resistência do Heihachi é muito acima da do próprio Jiro e da do próprio Baki, porque nenhum deles levou realmente dano nesse nível. E aí alguns vão falar assim, não, mas é dito que o Yujiro resistiria a uma bomba nuclear. Gente, tem uma pequena hipérbole aí e ela se repete 2 vezes dentro da obra de Baki. Então deixa eu só explicar como isso acontece. É dito que o Yujiro não morreria nem por uma bomba nuclear, que ele é mais poderoso que uma bomba nuclear, porque é o seguinte, para um país ele equivale a uma bomba nuclear. Fato, por quê? Porque ele vai lá na cidade, destrói
tudo, devasta tudo, exatamente é assim que ele é. Entretanto, não é que literalmente se uma bomba nuclear explodir na cara dele, ele vai aguentar, porque a gente nunca viu ele nem aguentando, por exemplo, um disparo no peito. Pelo contrário, a gente viu ele sendo perfurado por tranquilizante, desmaiado com uma rede, com tranquilizante e depois capturado com uma rede. Ah, mas aí você vai nerfar o Yojiro. Não. Quem vai nerfar o Yojiro é o autor do mangá que fez a cena. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu não tenho como desconsiderar uma coisa que aconteceu na obra. E assim, não é. E da mesma forma que eu tenho que considerar o feito, por exemplo, do Murro que parou o terremoto e tal, eu vou ter que considerar isso também, por quê? Porque, gente, é na mesma época, é exatamente na mesma saga. Não tem uma grande diferença pra falar, não, agora o Yojiro treinou por 50 anos, isso é impossível de acontecer. Não é. Tanto que, naquela ocasião, assim, tranquilizante de baleia, armas que são aqueles fuzis de tranquilizantes, não tem um calibre absurdo nem nada pra perfurar a pele dele. Rasgou a pele, introduziu o tranquilizante, que era o equivalente para desmaiar uma baleia azul. É coisa pra caramba. Mas, bom, funcionou, furou a pele dele e, obviamente, a toxina desmaiou o cara. Tanto que as pessoas capturaram ele com uma rede, mesmo ele tentando se defender, porque ele não ficou lá, tipo, não, eu vou tomar de graça aqui só pra mostrar que eu sou fodão. Não, ele tomou porque ele não conseguiu escapar daquela situação. E, bom, ele caiu pra isso, e dentro de uma batalha dessa, gente, é um nerf que o autor deu no personagem que não tem como negar que aconteceu. Aconteceu e vai ser usado porque faz parte do que vai me ajudar a decidir quem é a dupla vencedora e quem não é. Então, assim, se o mesmo coisa tivesse acontecido com o próprio Heihachi, com o próprio Kazuya, seria utilizado, mas, bom, eles não têm esse tipo de demérito, porque dentro de Tekken, a história deles, eles simplesmente são sempre os chefões, são sempre os mais fortes, eles são sempre os líderes das facções, no caso da Heihachi Mishima, da G-Corp. Então, assim, como o Yojiro sofreu isso, e mais pra frente ele já sangrou por um soco do Hayanayama, ele já teve que peitar outras situações onde ele não teve resistência equivalente a uma bomba nuclear, então ele não tem essa resistência. Da mesma forma que Gaia também não tem, que é um outro personagem que foi citado. Então, assim, a resistência do Yojiro, mesmo se a gente for considerar o auge dele, não vai ser um bagulho absurdo. E assim, a gente sabe que essa expressão da bomba nuclear não é literal, porque ela foi usada também para um outro personagem de Baki, que é o Gaia. E, gente, o Gaia não aguenta uma bomba nuclear literalmente, gente, pelo amor de Deus. É o autor usando a mesma referência, a mesma hipérbole, para um outro personagem para também dizer que ele é muito poderoso, mas não é literal. A resistência mais absurda que a gente viu do Yojiro é aguentar um relâmpago, né? O raio atingiu ele e tal. E, bom, ele ficou tranquilo. Mas isso não se compara, por exemplo, com um tiro de satélite, que literalmente devastou todo um bunker blindado e parte da cidade inteira. Então, nesse ponto, o próprio Heihachi, por si só, já tem mais feitos de resistência física do que o próprio Yojiro. Tanto que quando o Yojiro precisou peitar um arpão de baleia, ele precisou desviá-lo com o dedo ao invés de matá-lo no peito, que eu achei muito frustrante na época que isso foi lançado no mangá. Porque eu queria ver mesmo o Yojiro segurando o negócio com o peito ali e falar, dane-se, eu tanco. Mas ele não tanca. Então, em matéria de resistência física, o Heihachi tá um pouco acima do próprio Yojiro, que já estava acima do Baki. O Kazuya tem a resistência e a capacidade de aumentar a sua própria vida, de se regenerar, então fica meio roubado até pro Kazuya. E aí fica difícil pro Baki ser útil nessa luta, né? Mas ele tem um Mach Punch e tal, ele tem velocidade da luz literal. Calma, gafanhoto, não é literal. E aqui quem acompanha o canal Ouroboros já sabe que não é literal, porque eu usei esse exemplo em um outro vídeo onde a gente tá falando sobre coisas que são hipérboles e coisas que são literais. Então, assim, capítulo 28, vocês me corrigem se eu estiver errado, de Bakidou, o Baki tá enfrentando o Miyamoto Musashi, que é um cara muito rápido, com um corte que é capaz de partir blindado no meio, ou seja, ele é forte, ele é rápido, ele tem uma destreza absurda, é o maior espadachim que tem dentro de Baki. E aí, o Baki vai e dá um jab, que é o Light Speed Jab, e assim, esse é o nome do jab que ele deu, então
Ele descreve pro próprio Miyamoto que ele tem a velocidade da luz e tal, não sei o que. Mas aí vem o capítulo 29 de Bakidou e joga tudo isso por terra. Por quê? Porque é nele que o Yujiro vai explicar o que significa o nome daquele golpe. Aí ele vai explicar o quê? Que você vai ter ali o chute da andorinha como uma andorinha, como um trovão, um raio, um relâmpago, né? Como um Mac, que seria um Mac Punch no boxe. Então assim, eu não preciso ser muito didático pra explicar pra vocês que ninguém é uma andorinha, ninguém bate como um trovão e nenhum lutador de boxe tem um soco na velocidade do som. São golpes que tem esses nomes, como golpe fumaça, você tem ali alguns outros golpes, beija-flor na capoeira, que não são literais, galera, pelo amor de Deus, é só o nome do golpe. E o Jiro tá explicando essa relação entre o nome e o golpe. Em Baki, quando o golpe é literal, por exemplo, o Mac Punch do Katsumi Orochi, mano, ele destrói completamente, só com o som do estalo, toda uma vidraça do prédio inteiro. Então assim, quando é literal, ele fica muito na cara, mas quando não é, bom, o mangá, ele deixa bem claro através das explicações, e nesse caso ele usou o Yujiro pra isso. Ele até explica que um lutador de verdade não vai sair dizendo aí o nome do golpe dele, whatever, e pronto, não, ele vai usar e, bom, dizer o nome deles é meio inútil, né? Então saber a diferença entre conhecer ou não conhecer o que é esse golpe, se é de verdade, se é literal ou se não é a chave para a vitória. E aí ele vai explicar um golpe que ele realmente é aquilo que ele é realmente rápido, que é o jab. Então assim, ele faz toda uma explicação para anunciar que realmente existe um golpe muito rápido, mas que não é literal. Golpes causam apenas a sensação do efeito dos nomes que eles têm. Então, quando você não fala o nome do golpe, mas você atinge e aí depois você fala, não, esse foi o meu soco na velocidade da luz, e você não viu que te atingiu, você tem a impressão de que ele foi. E é isso que o Yujiro quer explicar, que essa impressão causa um temor no adversário e a sensação que ele sente se torna mais real porque ele vai fantasiar aquilo. E assim, eu não sei vocês, mas eu sou um cara que já lutou na minha vida e eu já treinei boxe e assim, o jab é a primeira coisa que você aprende a fazer, é dar um bom jab de esquerda. Se você é destro, ou de direito se você é canhoto, mas o lance é, o jab é muito básico, ele é muito rápido, ele não necessita força, só velocidade, ó, pegou, viu, foda-se, o importante é que ele não veja, tem que ser um golpe muito rápido. E toda essa explicação é o Yujiro falando quão rápido e eficiente pode ser um jab, só isso. Ele não tem exatamente a velocidade da luz. E assim, como é que a gente sabe que não é literal, né? Então, bom, a gente pode até comparar com o Mac Punch do Katsumi Orochi. Porque assim, enquanto o Mac Punch do Katsumi Orochi vai fazer um estalo desgraçado ouvido por toda a cidade, o golpe do Baki atingiu o Miyamoto, ele ficou tipo, ué, o que aconteceu? E se ajoelhou. Agora, vocês acham que o autor, criando um golpe que fosse literalmente a velocidade da luz, só ia fazer o carinha se ajoelhar confuso? Não, cara, se alguém acertar um golpe da velocidade da luz, meu Deus do céu, dentro do universo de Baki, vai dar pra escutar o golpe reverberando nos Estados Unidos, mesmo saindo no Japão, tá ligado? Vai ser um negócio absurdo, quando for literal. Nessa hipérbole foi só pra mostrar que, bom, Miyamoto nem conseguiu perceber o que acertou ele. Então, certamente, Baki tem um golpe do jab mais rápido ali, né? Porque, bom, não sei, o Kazuya não tem nenhum golpe assim, nem o Heihachi, nenhum deles tem um golpe que seja tão rápido assim. Exceto o disparo laser do olho do Kazuya, que vai pro espaço e acerta um satélite. Aí esse é bem mais rápido que o jab do Baki, né? Pelo amor de Deus, não tem nem comparação você acertar 40 mil quilômetros de distância do outro lado pra cima, assim, ó, fora do planeta, e um jab que você acertou um cara que tava a meio metro da sua distância. Então assim, em velocidade de movimento dos seus próprios punhos, o Baki tem uma vantagem em cima de todo mundo. Mas em velocidade de ataque, pra qualquer ataque, aí o Kazuya vai fazer festa, porque ele acerta todo mundo sem ninguém perceber ali. Porque o seu laser é absurdamente veloz, e dessa vez a gente tá realmente falando de uma porcentagem da velocidade da luz.
porque o cara acertou um bagulho no espaço. Então é foda pra caralho. Nesse ponto, Kazuya leva também. Então, assim, dentro da análise, a gente percebe que o Jiro tem mais força, o Baki tem mais velocidade ali na trocação de golpes, o Heihachi vai ter maior resistência e o Kazuya vai ter o maior poder destrutivo. Então, assim, todos eles estariam perfeitamente equilibrados, tirando o fato que a resistência do Yujiro não é lá grande coisa, porque, assim, a gente já sabe que a pele dele foi varada por simples dardos. O Baki mesmo caiu de 30 metros de altura, ficou cuspindo sangue por meia hora na luta contra o Piccolo. A gente sabe que os caras já foram cortados, já foram atingidos, já foram machucados com golpes muito mais simples que os golpes que Heihachi e o próprio Kazuya trocam. Então, assim, a vantagem do time Tekken é muito maior nesse ponto de feitos e fatos, assim, porque a gente está trabalhando com o que aconteceu na obra. Claro que as técnicas marciais dos Ramas são um pouco superiores às técnicas dos Mishimas, porque, bom, os Ramas têm tudo que é de marcial e os Mishimas basicamente têm karatê e sabem lidar com outras técnicas que resultam com o mundo inteiro. Então, assim, os caras estão acostumados a lidar com vários outros estilos, incluindo capoeira, incluindo kung fu, incluindo outras variantes de karatê, outras variantes do próprio estilo Mishima ou do estilo, no caso, Kazama. Então, assim, eles têm uma variedade maior. Só que em matéria de feitos, o time Tekken leva essa. E pra quem duvida, né, já que a gente tinha feito um comparativo com o Akuma, que é um lutador que a gente já sabe que é um pouco superior ao universo de Baki, a gente ainda tem a última luta que acontece de bônus dentro de Tekken 7. Porque, assim, por que o Akuma não tá presente no Tekken 8? É porque ele perdeu. E vamos ver isso aí. E assim, galera, ganhar ou perder, um comparativo bobo como a gente tá fazendo aqui, não diminui em nada os personagens da obra. Sejam homens, aceitem a análise ou façam sua própria.やはり生きていたか。まだ終わらぬ。うぬの命果てるまで。死ぬのは貴様だ。ここに極まれる。ファイナル。切り札はこちらにある。こんな貴様の袴だ。
が求むるは修羅の一刻。その命そしてみせよ。地獄へ送ってやろう。Então, assim, dentro do cânone da história, nem o poderoso Akuma venceu Kazuya. E olha que a gente tá falando de um personagem extremamente poderoso e assim, sinceramente, eu sei, gente, que ele não tá em Tekken 8 porque a Capcom não quis liberar os direitos pra fazerem e utilizarem o personagem novamente, como aconteceu. Até porque eles tinham vários crossovers acontecendo e etc. E o encaixe da história do Akuma dentro do cânone da série Tekken foi uma bela de uma surpresa agradável, porque ficou bem legal. Mas, assim, dentro do cânone de Tekken, ele foi derrotado. Se ele morreu ou não, a gente não sabe. Provavelmente não, eu duvido que o Akuma morreu. Mas foi derrotado. E com esta derrota, a gente tem a noção de que o Kazuya é fisicamente superior ao Akuma daquela época, né? Porque, bom, ele não usou a forma Oni, eu falei até um comparativo da forma do Heihachi, quando ele usa todo o seu Ki. Não seria Oni, não, seria a forma Shin, porque tem o Shin Akuma, que é a forma onde o Akuma libera todo o seu Ki sem necessidade de se transformar na sua forma... Como eu posso dizer, da sua forma demoníaca, né? Que é a mesma que enfrentou o Azura, de Azura's Wrath. Que esse sim é o auge do personagem, que puta que pariu. O Azura literalmente varre planetas com um soco. Eu não tô falando de planetas do tamanho da Terra, não. Eu tô falando de planeta, de estrela azul colossal, que tipo assim, é maior do que se você somar toda a massa do sistema solar, não dá uma estrela dessa. E, anyway, são personagens extremamente fortes. Então, nessa análise, a gente percebe o que? Dentro de uma trocação entre Heihachi Mishima, Kazuya Mishima, Yujiro Hama e Baki Hama, Heihachi e Kazuya têm a vantagem e muito provavelmente eles vão vencer, principalmente por causa do aumento absurdo de poder que o Kazuya teve, não só em Tekken 7, mas em Tekken 8. Nossa, o bicho ficou colossal, assim, de poder. Gente, o cara luta na estratosfera, o cara manda um pedaço do planeta pra fora do planeta, luta lá, volta, cai, te destransforma, fala, mano, vou te quebrar na porrada na forma base. E foda-se, o cara é forte demais. Então, assim, você que ama Tekken, você que ama Baki, entendam isso como uma bela análise de duas obras maravilhosas e muito parecidas e muito parelhas e, assim... Foi um prazer analisar isso aqui, e apesar de ter dado um trabalho do cacete, perceber que são personagens incríveis, fantásticos, que têm personalidades até parecidas, mas que têm desenvolturas de poderes e ápices completamente diferentes, e por isso eles são incríveis. Deixa o seu like, comenta, compartilha, deixa a sua opinião, fala aí. Ah, eu não concordei com isso, eu acho que o soco do Baki é da luz literal, mesmo que seja meio incoerente com a história. Ok, explica aí a sua versão, vamos analisar isso aí, vai que você tá certo, cara. Seja feliz, não guarde isso no seu coraçãozinho não, fala com a gente, deixa seu like, siga o Dragão e se inscreva para que você curta mais vídeos como esse. Obrigado!